Boa tarde, somos a equipe 4, somos compostos por mim, Fabiana, Gildânio, Igno, Tibério e José Nildo. Ficamos responsáveis por falar do capítulo 8, que é com a ruptura, o governo Lula entre 2003 e 2010. O capítulo vai basicamente abordar os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, vai falar sobre a ascensão da esquerda ao poder através do PT, vai falar sobre o teste importante da economia brasileira, manutenção da estabilidade econômica e austeridade fiscal, crescimento econômico e redução da inflação e do desemprego, e entre outros. Vamos começar falando aqui sobre a transição do PT ao centro e a economia brasileira. Na década de 2000, foi marcada por uma profunda mudança na política econômica brasileira, com a transição do PT para a ruptura mais centrista. Esta mudança teve impactos significativos ao cenário econômico, incluindo a superação da crise de 2002. E aí, antes das eleições de 2002, o PT defendia uma política mais racial, incluindo a negociação da dívida externa e a limitação do pagamento de juros da dívida pública. E, no entanto, após a escolha de Antônio Palocci como coordenador do programa de governo, o tom do discurso do PT começou a mudar. E aí temos aqui o contexto da mudança da oposição. O cenário pré-2002, o PT, tradicionalmente um partido de oposição, enfrentava a necessidade de adaptar suas políticas para um governo, para governar um país com desafios complexos, incluindo as crises de 2002, a pressão do mercado, o mercado financeiro pressionava por umas mudanças de austeridade e reformas estruturais, o que exigia do PT uma postura mais pragmática. E a Carta do Povo brasileira, publicada em 2002, marcou a mudança de posicionamento do PT, sinalizando uma abertura ao diálogo com os mercados e a moderação. E aqui temos a governabilidade e os seus desafios e estratégias. O Partido dos Trabalhadores passou por um processo, né? Como vimos anteriormente. E aí temos aqui as alianças estratégicas, que o PT precisou construir alianças políticas com outros partidos para garantir a governabilidade e aprovar suas medidas. Ele também teve o Congresso Nacional desempenhou um papel crucial também na aprovação das medidas econômicas, exigindo também uma negociação e concessões. E o diálogo com a sociedade, a participação da sociedade civil foi fundamental, e com os combates a mobilizações influenciando as decisões governamentais. Boa tarde, eu me chamo Gildânio e darei continuidade aqui falando sobre as primeiras medidas políticas no governo Lula. A situação do Brasil em 2002, como se encontrar, né? Quando o Lula foi eleito em 2002, o Brasil estava passando por um momento difícil. A inflação estava subindo, a dívida do governo era alta e muitos investidores tinham medo de que o novo governo não conseguisse controlar a economia. Para evitar a crise ainda maior, o governo teve que tomar decisões rápidas e importantes nos primeiros meses. O governo precisava economizar. Uma das primeiras preocupações foi garantir que o Brasil não gastasse mais do que podia. O governo tinha prometido economizar 3,75% do PIB, a chamada meta do superávit primário. Mas os especialistas diziam
que isso não era suficiente para controlar a dívida. Então o governo decidiu aumentar essa economia para 4,25% do PIB, garantindo que o país pudesse pagar suas contas e recuperar a confiança do mercado. O aumento dos juros, uma decisão difícil, né? Para controlar a inflação, o governo também decidiu aumentar os juros. Isso significa que pegar em dinheiro emprestado ficou mais caro, o que ajuda a reduzir o consumo e, consequentemente, segurar os preços. Mas essa medida também tem um lado ruim. Com juros altos, fica mais difícil para empresas e pessoas investirem e crescerem, né? Mesmo assim, o governo decidiu seguir com estratégias para evitar um descontrole maior na economia. O PT mudou de postura. Antes de assumir o governo, o PT defendia aumentar os gastos públicos para estimular a economia e ajudar a população. Mas quando o Lula chegou à presidência, percebeu que precisava priorizar a estabilidade econômica primeiro. Ele nomeou Henrique Meirelles para comandar o Banco Central e manteve a equipe econômica anterior, mostrando que o governo seguiria um caminho mais seguro e previsível. O resultado dessas medidas, essas decisões ajudaram a evitar uma crise maior. Aos poucos, o Brasil recuperou a confiança dos investidores e conseguiu estabilizar a economia. Foi um momento em que o governo teve que fazer escolhas difíceis, mas que garantiram um futuro mais seguro para o país. No começo do governo Lula, a prioridade foi arrumar a casa. Isso significou adotar medidas que inicialmente ia contra o que o PT defendia, né? Mas no fim das contas, essas mudanças ajudaram o Brasil a evitar uma crise e abrir o caminho para um período de crescimento nos anos seguintes. Foi um exemplo de como governar e exige adaptação e responsabilidade. Eu sou o aluno Tibério Oliveira Rabelo e vou continuar com a explicação do capítulo 8, referente ao quarto tópico, a superação da crise de 2002. Em 2002, os problemas eram muitos e trazia uma crise associada ao que ocorreria na política econômica a partir de 2003, quando o novo governo assumiria. Então, o governo Lula trouxe uma incerteza no mercado, como seria a situação econômica do Brasil. Porque sempre quando tem uma mudança de governo, tem uma expectativa como vai ser a economia de um país, né? Então essa incerteza era causada pelo risco país, que atingiu a elevada pontuação no final de 2002 ainda. A alta taxa de câmbio e o aumento da cotação cambial, que por fim a expectativa da alta inflação para 2003, que elevou-se muito. Logo no primeiro trimestre, no início do mandato do governo Lula, o cenário começou a melhorar, com a nomeação do ministro Palocci para o Ministério da Fazenda e também um banqueiro central, que era visto como muito confiável no mercado para a época. E teve um aumento de juros para valorizar o real, a nossa moeda. Nesse contexto, tivemos aí excelentes resultados na balança comercial. A taxa de câmbio recuou, o risco país também caiu. Também foi renovado o novo acordo com o FMI, mantendo o esquema de comprovação regular de cumprimento das metas fiscais até o ano de 2004. Então isso foi bem benéfico para o Brasil em relação ao governo passado. Sobre a inflação, foi só a partir do segundo semestre de 2023 que o Banco Central teve uma convicção aí da política de redução das taxas de juros. E, portanto, ao longo do ano de 2003, trouxe bons resultados. Foram vistos aí bons resultados no combate à inflação causada pela nova política monetária do governo de Luiz Inácio. Mas tivemos também uma queda da inflação, em contrapartida ao aumento da taxa de juros real Selic. Então teve uma alta taxa de juros real Selic. Com isso, a economia aí sofreu consequências e afetou o desempenho do PIB para o ano de 2003. O quinto tópico traz as propostas da reforma de 2003, em continuação do cenário
que logo no primeiro ano do governo Lula promoveu uma série de reformas estruturais. Isso foi aí pelo segundo semestre do ano de 2003, que o governo apresentou as reformas estruturais. Enviou ao Congresso a proposta de reforma tributária e de previdência social, que pretendeu trazer um grande impacto, para a economia, a reestruturação da economia no Brasil. Essas reformas aí, tributária e previdência social. Na reforma tributária, medidas como uniformizar o ICMS, prorrogar a desvinculação da União, reduzindo parcialmente a vinculação das despesas às receitas, e renovar a contribuição provisória sobre movimentações financeiras, evitando a queda da receita em 2004, Já no 2004, aí, o segundo ano do mandato, já eram previstas aí essas mudanças. E também transformar a contribuição para o financiamento da Seguridade Social em uma tributação sobre o valor adicionado em substituição à taxação. Então é basicamente isso. Essas reformas foram bem recebidas ao longo do ano, primeiro mandato, e trouxeram uma direção certa ao reforço do ajuste fiscal e redução da desigualdade social, das desigualdades sociais. Dando continuidade, vou apresentar um tema importante para entendermos a evolução do mercado de trabalho no Brasil: a mudança da metodologia do IBGE para o cálculo da taxa de desemprego. Essa alteração ocorreu em dezembro de 2002 e teve impactos significativos dos números de desemprego. Agora vamos entender o que mudou e como isso influenciou a análise do mercado de trabalho nos anos seguintes. O que mudou na metodologia do IBGE? O IBGE fez 3 mudanças importantes em 2002 para alinhar a pesquisa com padrões internacionais. O primeiro, o período de referência passou de 7 dias para 30 dias. Agora, para ser considerado desempregado, a pessoa deve ter procurado trabalho nos últimos 30 dias e não apenas na última semana. A segunda mudança foi a população em idade ativa, chamada PIA, passou a incluir pessoas a partir de 10 anos, enquanto antes começavam a contar a partir de 15 anos. A terceira mudança veio com a pesquisa, que se expandiu geograficamente, incluindo novos municípios que passaram a fazer parte das regiões metropolitanas. Essas mudanças ampliaram o grupo de pessoas consideradas desempregadas, aumentando artificialmente a taxa de desemprego naquele momento, sem que necessariamente houvesse uma piora real no mercado de trabalho. Se antes só contava como desempregado quem procurava emprego na última semana, e agora conta com quem procurou nos últimos 30 dias, naturalmente mais pessoas entraram na estatística. Um exemplo: se antes considerávamos apenas um período curto, talvez um trabalhador não fosse contado como desempregado, mas agora, com um período maior, ele passa a ser incluído. O impacto da mudança na comparação entre os governos. Com essa mudança, a taxa de desemprego passou a ser maior a partir de 2012, não necessariamente porque o desemprego aumentou, mas porque mais pessoas foram incluídas na pesquisa. Isso significa que não podemos comparar diretamente as taxas de desemprego do governo Lula com as do governo anterior, porque os critérios de cálculo eram diferentes. O correto é comparar os dados apenas a partir de 2002, quando a nova metodologia começou a ser utilizada. Se mudarmos a régua de medição, os números anteriores não servem mais para comparação, Um bom exemplo seria: se antes usávamos um termômetro que só media 30 graus Celsius e agora usamos que mede uns 50 graus Celsius, podemos dizer que a temperatura aumentou? Não, Foi apenas a mudança na ferramenta. Contexto econômico no governo Lula. A partir de 2003, com o governo Lula, o Brasil passou por um período de crescimento econômico. Houve uma combinação de fatores positivos: superávit em conta corrente e aumento das reservas internacionais,
crescimento global impulsionando as exportações brasileiras, fortalecimento de políticas sociais como Bolsa Família e aumento real do salário mínimo, expansão no critério e incentivo ao consumo. Isso ajudou a reduzir o desemprego ao longo dos anos, mas também trouxe desafios como valorização do real, que poderia prejudicar as exportações industriais. Tem dois lados, o benefício do crescimento econômico e os desafios que ele trouxe. O governo estimulou o consumo e isso ajudou a economia a crescer, mas ao mesmo tempo o real ficou mais forte, o que poderia prejudicar competitivamente da indústria brasileira. Resumindo, a mudança metodológica do IBGE em 2002 aumentou a taxa de desemprego inicialmente, mas isso não significa que o mercado de trabalho piorou. Apenas mais pessoas foram contabilizadas como desempregadas. Durante o governo Lula, o desemprego caiu, impulsionado pelo crescimento econômico e pelas políticas sociais. Mas havia desafios, como a valorização do real e a necessidade de fortalecer a indústria. Analisar qualquer dado econômico é sempre importante considerar o contexto e as mudanças na metodologia para evitar interpretações equivocadas. Só para reforçar, os números são importantes, mas precisamos entender como eles são calculados e o que está por trás deles. A consolidação do sistema de metas de inflação. Imagine que você está em uma loja, né? E os preços dos produtos estão subindo muito rápido. Isso nós damos o nome de inflação. O governo ele quer controlar a inflação para que as pessoas elas não percam o poder de compra dentro do mercado em geral. No ano de 2003, durante o governo do atual presidente Lula, o Banco Central ele adotou um sistema chamado metas de inflação. O que significa esse sistema? Significa que o governo ele definiu um objetivo para a inflação, que é para essa inflação se manter ali por volta de 4,5% ao ano. Esse era o que o governo almejava, né? Só que com esse sistema, o governo ele conseguiu controlar a inflação e os preços pararam de subir tão rápido, né? A taxa de juros, que é o preço do dinheiro, ela foi reduzida. No entanto, surgiram os novos desafios. O governo precisava combater a alta da inflação chamada de inflação conjuntural, que é quando os preços eles sobem rapidamente em um curto período de tempo. Além disso, precisava reduzir também a meta de inflação para um número mais baixo. Antes era para ficar em 4,5%. Agora o governo já queria deixar a meta de inflação ali por volta de 3% ou 4% ao ano. Mas aí tem um outro desafio, que era conciliar a preservação do regime de metas com o crescimento sustentado da economia. Isso significa que o governo ele precisava encontrar um equilíbrio entre controlar a inflação e estimular o crescimento econômico. Em resumo, né, o governo ele adotou um sistema para controlar a inflação. Com isso ele conseguiu reduzir os preços. E falando aqui agora um pouco também sobre a nova realidade. A nova realidade do Brasil. A emergência da China e de outros países asiáticos criou ali uma nova demanda para os produtos brasileiros. A crescente importância da economia chinesa e da economia de outras economias emergentes por produtos brasileiros, né, a procura por produtos brasileiros, foram fundamentais para a nova percepção do Brasil no mundo. O Brasil ficou mais visto ali por conta disso. Outros fatores também que contribuíram para essa nova realidade do Brasil, uma das principais, na verdade, foi a exploração do etanol e as descobertas ali do nosso pré-sal. O Brasil é autossustentável em pré-sal, né, em petróleo. E
E falando aqui também sobre a crise mundial de 2009, a crise mundial de 2009 ela teve efeitos muito benéficos sobre a imagem do Brasil também no exterior. Também temos aqui a escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 também foram outros fatores que contribuíram bastante para que o Brasil ganhasse mais visibilidade no mundo. Só que uma das consequências também da nova realidade é que a nova realidade internacional contribuiu para a melhoria da imagem do Brasil no exterior. A confiança do futuro do país melhorou internamente e o país passou a ser mais visto, com mais interesse pelo resto do mundo. A gente passou a ser mais visado, ou seja, os países asiáticos ali, eles passaram a ver o Brasil com outros olhos, né? Isso foi um dos grandes fatores que fez com que o Brasil se tornasse um país bem mais visto em termos de mundo. Bom, agora nós faremos uma breve comparação do governo Fernando Henrique Cardoso e do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O governo do Fernando Henrique Cardoso, que do período 1995 ao período 2002, reformas econômicas. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso foram realizadas várias reformas econômicas importantes, incluindo a implementação do Plano Real, que foi fundamental para estabilizar a inflação do país. Privatizações. Houve um programa abrangente de privatizações, incluindo a venda de empresas estatais em setores como telecomunicações, energia e mineração. Indicadores de macroeconômicos. Embora as reformas tenham estabilizado a inflação, o crescimento econômico foi moderado e a taxa de desemprego permaneceu alta. Dívida pública. A dívida pública aumentou consideravelmente durante o governo do FHC, assim como a dívida externa, restando as necessidades de recorrer ao Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, para suporte financeiro. Ajuste fiscal. O Fernando Henrique Cardoso implementou políticas de ajuste fiscal para controlar os gastos públicos e reduzir déficit orçamentário. Já no governo Lula, que foi do período 2003 a 2010, teve um crescimento econômico. Durante o governo Lula, o Brasil experimentou um período de crescimento econômico significativo, impulsionado por políticas de incentivo ao investimento e ao consumo. Geração de emprego. Houve uma redução de taxa de desemprego, com a criação de milhões de empregos formais. Dívida pública. A dívida pública, líquida do setor público diminuiu, refletindo uma gestão fiscal mais rigorosa e um ambiente econômico favorável. Temos as reservas internacionais. As reservas internacionais do Brasil aumentaram substancialmente, tomando o país credor líquido do exterior e reduzindo a vulnerabilidade econômica. Programas sociais. Lula implementou e expandiu programas sociais como o Bolsa Família, que teve um impacto significativo na redução da pobreza e na melhoria dos indicadores sociais. A reforma da Previdência. Embora as reformas estruturais tenham sido limitadas, uma das principais conquistas foi a reforma da Previdência, que buscou aumentar a sustentabilidade do sistema previdenciário. Ambos os governos deixaram legados importantes e enfrentaram desafios distintos. O governo FHC focou em estabilizar a economia e implementar reformas estruturais, enquanto o governo Lula se concentrou em promover o crescimento econômico e a inclusão social. Agora, para finalizarmos, nós falaremos aqui do crescimento econômico e mercado de trabalho. O crescimento econômico. O Brasil apresentou um crescimento econômico robusto, com uma média de 4,5% ao ano em 2004 e 2010. Esse crescimento foi impulsionado por uma combinação de políticas econômicas favoráveis e um ambiente global positivo. A melhoria de mercado. Houve uma recuperação do mercado de trabalho, com a criação de milhões de empregos formais. A taxa de desemprego diminuiu significativamente, proporcionando maior estabilidade econômica para suas famílias. Políticas sociais e aumento da renda. Programas de transferências de renda, aumento do salário mínimo,
acesso a direitos sociais, educação e saúde, desafios e perspectivas futuras, desigualdade estrutural. Apesar dos avanços, a desigualdade estrutural ainda persiste na sociedade brasileira. A continuidade das políticas sociais e econômicas é essencial para garantir a sustentabilidade e os progressos alcançados. Riscos pós-2015. Após 2015, houve um aumento das incertezas econômicas e políticas, colocando em riscos os avanços na redução das desigualdades. A manutenção e o fortalecimento das políticas sociais são cruciais para enfrentar esses desafios. A primeira década do século XXI foi um período de avanços significativos na redução da desigualdade no Brasil, mas ainda há muito a ser feito para garantir a desigualdade de oportunidades e a inclusão social para todos os cidadãos.